Olá, turma, professor Vinícius Leão aqui, continuando a nossa aula sobre o segundo reinado no Brasil, de 1840 a 1889. Pessoal, na aula de hoje nós vamos destacar principalmente a questão da escravidão. Por quê? Porque a escravidão vai ser uma característica muito forte da nossa sociedade imperial como um todo, tá bom, gente? É uma herança que vem do Brasil colonial e perdura até o final do segundo reinado, com a proclamação da Lei Áurea, abolindo a escravidão legal no Brasil em 1888. Primeiro é interessante ressaltar a questão de que os africanos que vieram para a nossa nação não eram escravos, tá? Eles foram escravizados. É um processo diferente, porque quando você fala que eles eram escravos, dá a entender, denota-se ou parece que eles já nasceram escravos. Logicamente, nasceram escravos, mas muito mais do que isso é preciso a gente ter em mente que eles foram escravizados. Para a gente tirar da nossa mente que a África é um continente menor ou um continente menos importante pela questão da escravidão. Não, a África foi uma vítima da escravização que aconteceu durante séculos através do tráfico transatlântico, em que seres humanos foram mercadorizados pelo capitalismo emergente, tá bom, pessoal? Então é preciso ter em mente isso aí. O tráfico transatlântico, de certa forma, tornou o ser humano uma mercadoria, um objeto, um produto muito lucrativo nas mãos dos europeus durante séculos. E é isso que aconteceu na nossa história e na história mundial como um todo. A origem desses negros traficados para o Brasil eram de várias nações, com várias culturas, línguas, religiões diferentes, como Congo, Angola, Nigéria, Togo, Benin e Moçambique. Tá bom, gente? Então vieram de vários lugares da África os negros traficados para o Brasil. Isso formou no nosso país uma identidade afro-brasileira que até hoje está presente. É interessante ressaltar que ali no Império, os escravizados não se sentiam africanos, eles se sentiam detentores da identidade das suas nações de origem, Nigéria, Congo e por aí vai. Eles se organizavam em torno de irmandades religiosas negras, tá, gente? Havia uma certa organização desses africanos em muitas cidades, como Salvador, como a própria Teresina, na capital do Piauí, tá bom? Rio de Janeiro. E se organizavam em torno das paróquias ali, por fins religiosos, mas que acabavam desencadeando em outros fins também, como fins sociais ou fins políticos, tá bom? Isso também denota na nossa identidade nacional afro-brasileira um processo marcado pela miscigenação, porque vai haver muito, desde a colônia, vai haver muita relação entre brancos, índios e negros no nosso país, marcando o nosso país como um país miscigenado. Nosso país é fruto dessa relação entre os povos europeus, nativos americanos e nativos africanos, tá bom, gente? Para terminar, eu quero trazer aqui para vocês algumas questões importantes sobre o processo abolicionista brasileiro, com as leis abolicionistas. Um processo que vai se iniciar aí com a lei Bill Aberdeen, de certa forma, lá na Inglaterra, onde os parlamentares ingleses vão fazer o quê? Vão pressionar o fim da escravidão no país de forma indireta através do bombardeio e da derrubada de navios que fossem encontrados pelos ingleses no Oceano Atlântico traficando escravos. Isso, de certa forma, vai pressionar o Brasil para o fim do tráfico de escravos em 1850, quando o país, querendo evitar uma guerra entre Brasil e a maior potência do mundo na época, a Inglaterra, estabelece o fim do tráfico legal com a chamada Lei de Queiroz, ou Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, tá? Finalmente, o Brasil atendia aí às pressões da Inglaterra pelo fim do tráfico africano, que já vinha desde o início do século XIX. E aí, pessoal, nós vamos ter as chamadas leis abolicionistas sendo aprovadas no país, no Brasil, entre 1850 e 1888, tá bom? A primeira delas que eu quero destacar é a lei do ventre livre, onde os senhores de escravos tinham direito de libertar os filhos de escravos com 8 anos de idade,
em troca de indenização. A lei estabelecia isso, tá? A lei do ventre livre foi oficialmente aprovada em 28 de setembro de 1871. Essa lei decretava que todos os filhos de escravos nascidos a partir de 1871 seriam considerados livres. O dono dos escravos que tivessem filhos, porém, tinha a opção de escolher quando daria liberdade de fato a eles. A opção tratava que o senhor de escravos poderia permanecer como tutor de seus filhos de escravos até os 21 anos, e aí ele seria obrigado a libertá-los, sem receber indenização. Havia a opção também do senhor de escravos libertar os filhos de seus escravos com 8 anos de idade, gente. E nesse caso, ele receberia uma indenização de 600 mil réis. A maioria dos casos, eles ficavam com os escravos até os 21 anos. Era mais lucrativo para eles, tá bom, pessoal? Depois nós vamos ter aí a lei dos sexagenários, onde nós vamos ter, basicamente, falando um pouco do contexto da proclamação dessa lei, um crescimento do movimento abolicionista na década de 1880, né, onde vai ser notável esse crescimento, a população já querendo o fim da escravidão, e a causa vai ser abraçada por diferentes classes sociais do Brasil. O fortalecimento do abolicionismo faz crescer as ações de resistência contra a escravidão, fossem essas legais ou ilegais à luz da legislação da época. O fortalecimento do movimento de libertação gerou uma reação conservadora, e a lei dos sexagenários foi um reflexo disso. Depois que foi decretada a emancipação de escravos no Ceará, Amazonas, em 1884, foram criados 49 clubes da lavoura que defendiam os interesses dos escravocratas, gente. Então essa lei vai conceder alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos, mas possuía condições rígidas. Os escravos beneficiados com a libertação deveriam trabalhar por 3 anos para seus senhores como forma de indenização. Então essa lei basicamente foi uma reação conservadora, ali tentando atrasar um pouco o fim da escravidão, tá certo? Essa lei ela vai ser considerada um retrocesso pelos abolicionistas por causa disso, porque vai retardar o avanço da causa. Mesmo assim, os esforços dos escravocratas não vai dar certo, pois a resistência à escravidão continuou crescendo e resultou aonde? Na Lei Áurea de 1888, no fim da escravidão. Essa lei vai ser decretada no dia 3 de maio de 1888, né? Aprovada pelo Senado, assinada pela Princesa Isabel, e ela decretou a abolição definitiva e imediata da escravidão no Brasil, resultado de forte pressão popular. Cerca de 700 mil escravos conquistaram sua liberdade em 1888 no Brasil com a Lei Áurea. Tá bom, pessoal? A escravidão ela ainda hoje existe no nosso país, infelizmente. Não existe, claro, nas características de outrora, porém ainda é uma realidade. O trabalho escravo ele existe em muitas condições que a gente pode encontrar. Infelizmente essa é a triste realidade do nosso país. E para terminar essa aula eu queria que vocês refletissem um pouco sobre este processo de luta pela liberdade que nós tínhamos antigamente e atualmente. O que era liberdade antigamente? O que é liberdade hoje? São questões importantes para tratarmos. Bom, gente, estudem bem, bons estudos e até a próxima aula.